Bom dia, meninos. Vocês estão me ouvindo? Primeiro C. Estão ouvindo? Sim. Hoje eu vou permanecer de câmera desligada de novo, porque minha conjuntivite nos olhos ainda tá feia aqui, muito irritada, tá? Vou ficar igual vocês. Eu vou preparar, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês para a prova, tá bom? Então, nós vamos começar com conjuntos numéricos. Vamos ver os principais conceitos, tá? Abriu aí para vocês? Abriu? Camila, Jennifer, Ludmila, vocês estão visualizando a minha tela? Sim. Então, vamos lá. Então, ó, conjuntos numéricos são os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais, tá? Os números naturais são definidos como todos os positivos, tá bom? Já os inteiros, entre todos os positivos e também os negativos. Lembrando, esse sinalzinho aqui, ó, significa pertence. Esse aqui não pertence, tá? Então, ó, os números inteiros a gente pode separar como positivos, tá? O zero e os negativos. Tá bom? Outra coisa que vocês não podem esquecer, ó. Então, o conjunto dos números naturais são subconjuntos, tá? 7 subconjuntos naturais inteiros são definidos por meio de desigualdades. Então, a gente vai dizer isso aqui, ó. X pertence aos naturais, olha as condições, só que x é menor que 4. Então, se for para você representar, que jeito que você vai representar isso? Você vai colocar todos os números naturais, só que x, ele não pode chegar a 4 e nem passar de 4, porque a condição aqui ele é menor que 4, tá? A mesma coisa nesse exemplo aqui, ó, x pertence aos inteiros, então você tem noção que é número positivo e negativo, só que a condição, ó, é que x ele é menor ou igual a 3, então você tem que começar o conjunto pelo menos 3, e menor que 2. Então você termina onde? Você vai terminar no 1 ou no 0, tá? Na verdade, no 1. Porque ó, a condição é que x é menor ou igual a menos 3, então começa por menos 3. E ele também é menor que 2, tá? Já o terceiro exemplo, x pertence aos inteiros, só que x ele é maior ou igual a menos 2. Então, ele começa com menos 2 e não tem fim, tá? Compreendido? E aí a gente entra no conceito do conjunto dos números racionais. Os racionais são as frações, tá? Os números decimais. Então, ó, a gente tem aí, ó, racionais, frações com números que são números inteiros, tá?
fracionário de termos inteiros, como 3/7, decimal exato e dízimas periódicas. Dízima periódica é uma sequência numérica que você tem uma sequência de repetição de números iguais. Então, pertence aos racionais os números inteiros, fracionários, decimais exatos, dízimas periódicas. Aí, exemplo. Dízima periódica. Na dízima periódica, a gente descobre quem é a nossa fração geratriz, que é a fração que dá origem à dízima. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar, tá? Então, aqui está a minha dízima. Multiplico os dois membros por 100, tanto o primeiro membro quanto o segundo. Até que eu multipliquei por 100, agora eu vou pegar a primeira multiplicação com a segunda, tá? Com o resultado, que é a segunda, vou subtrair uma da outra. Então, subtraindo, ó, 100x, igual aqui, multiplico os dois membros por 100, essa é a dízima, x é igual a 0,42, 42, 42. 100 vezes x, 100x, não é? 100 vezes 0,42 é 42,42, infinitamente. Então, vou subtrair 2 do 1, então, membro por membro. 100x menos x, ó, letra embaixo de letra, vírgula abaixo de vírgula. Aí, eu voltei a segunda conta, 100x é igual a 42,42, menos x, que é igual a 0,42. A dízima aqui, ela é cancelada, porque é uma subtração. 42 menos 0 é 42, 100x menos x é 99x. Então, agora, isolando o x, eu vou ter 42 sobre 99. Simplifica isso daqui, ó, gente. Vai dar quanto? Vai dar 14 sobre 33. Tá? Então, essa é a fração que gerou essa dízima periódica de 0,4242, tá bom? Então, tá aí exemplo de dízima. Vocês têm alguma pergunta? Tem mais uma conta que é mais fácil que essa daí, não tem? Tem, a conta que é mais fácil seria isso daqui, ó. Eu falei para vocês na época, mas vocês não quiseram, vocês acharam meio complicadinho. Por exemplo, ó, seria mais fácil você chega na fração mais fácil se você fizer isso aqui, ó. Após a vírgula, quantos números diferentes você tem se repetindo depois da vírgula? 2. 2, que é o 4 e o 2, não é? Para cada número desse, você acrescenta um 9. Então, você vai ter um 9 para o 4, um 9 para o 2. Aí, você chega nessa fração direta aqui, ó. Você coloca x, que é igual. O número da dízima é o seu numerador, então 42 é o numerador, tá? E como são dois números diferentes se repetindo, você vai ter um 9 para o 4, um 9 para o 2, que é o seu denominador. Então, fica 42 sobre 99. Esse é o mais fácil. Eu acho mais fácil. Mais simples, né? 42 dividido por 99. Aí, se der para simplificar, você simplifica, tá? Aí, você chega aqui na fração mais rápido. Bem mais fácil, né? Sim, isso daí é bem mais fácil. Ah, e aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Agora, conjunto dos números reais, tá? Os números reais vai entrar todos os conjuntos numéricos, além dos números. Como que fala, gente? Esqueci o nome. Irracionais, tá? Todos os números irracionais, que são raízes quadradas, tá bom? Pi,
Então, esses números pertencem aos números reais, além de todos os conjuntos numéricos que a gente viu, tá bom? Então, é isso, ó. Então, ó, os naturais são os conjuntos naturais são só positivos. Os inteiros inteiros mais negativos. Racionais são todos os racionais fracionários, então vai inteirar os positivos, negativos, além dos fracionários. E os conjuntos dos números reais vai entrar inteiros negativos, fracionários, além dos irracionais. Os irracionais, que são as raízes quadradas, tá? Então, seria isso aqui, esse diagrama aqui. Então, pronto. De conjunto numérico, acho que isso aqui já dá. Agora, vamos aqui para... tá aqui. Ó, inequação. Primeira coisa que vocês têm que saber identificar uma inequação, tá? Não apareceu, não? Não apareceu. Ah, não apareceu porque eu mudei. Eu fui pro PowerPoint. Devia aparecer, né? Peraí que eu vou voltar. Agora apareceu, né? Agora sim. Então, ó, inequações. O que vocês têm que saber de inequação? Vamos ver. Então, ó, a inequação, para ela ser uma inequação, primeira coisa que vocês têm que saber, ela tem que ter um incógnito e tem que ter um desses símbolos aqui, tá? Então, ó, menor que, maior que, maior ou igual a que, menor ou igual a que. Então, vamos lá. Então, ó, inequação é toda sentença matemática que vai conter um ou mais elementos desconhecidos e tem que ter uma desigualdade, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o elemento desconhecido é o x e a desigualdade é o símbolo de menor que, tá bom? Então, se não tiver essas duas condições, não é uma inequação, viu? Lembra lá do exemplo que a gente fez, né? Do exercício. Então, ó, o que vem antes do símbolo é o primeiro membro, o que vem depois do símbolo é o segundo membro. Então, se for também para vocês representar, tá? Então, não esqueça disso. Como que a gente faz para verificar a raiz, né, de uma inequação? Outra coisa, a inequação ela é composta por dois conjuntos, que é o conjunto universo, que são todos os possíveis valores da incógnita x, e o conjunto verdade. O conjunto verdade ele é formado pela solução da inequação, tá? Então, por exemplo, através desse conjunto verdade, a gente descobre se o elemento do conjunto universo é a raiz da inequação ou a solução dela. Como que é a raiz ou a solução? É aquele elemento do conjunto universo que quando você substituir na inequação, ele vai dar a solução para ela, ele vai resolver ela, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, para a gente verificar se 2 é a raiz da inequação, o que a gente vai fazer? Aonde for x, nós vamos substituir por 2, tá bom? Substituindo por 2, a gente vai verificar se ele atende à condição da inequação ou não. Qual é a condição da inequação? Que 3x menos 1 tem que ser menor que 6, tá? Então, vamos substituir para a gente relembrar. 3 vezes 2 menos 1 menor que 6. 3 vezes 2 não é 6? Então, aqui 6 menos 1 menor que 6. 6 menos 1 não é 5? Então, 5 ele é menor que 6. Então, o número 2... ele resolveu a minha inequação. Então, essa sentença ela é verdadeira e o 2 é a raiz da inequação. Dúvidas? Relembraram aí esse conceito? Então, ó, aqui tem esse material já está todo postado lá no Classroom, só vocês estudarem, tá? Quem já abriu lá, já olhou? Alguém de vocês já deu uma olhada?
Tá todo lá, viu? Então, ó, conjunto universo, verificar, né, se os elementos dele pertencem, é raiz ou não da inequação. O que vocês têm que fazer? Vai ter que substituir cada elemento na inequação 2x mais 5 menor que 10, verificar qual é conjunto verdade e qual que não é, tá? Isso aqui, esses exercícios nós fizemos, né? Outra coisa, para mim encontrar o valor de x na inequação, que é o valor da incógnita, eu vou resolver ela dessa seguinte forma, isolando o x, tá? Então, lembrando que passa do primeiro membro para o segundo, troca o sinal, tá bom? Outra coisa, se eu tiver que multiplicar a minha inequação por menos 1, troca o sinal até da inequação. Se é negativo, fica positivo, tá? Então, disso aqui é mais isso mesmo. É isso mesmo. Então, ó, resolver a inequação é fazer isso, ó, não esqueça. Quando a gente resolve a inequação, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar o que é semelhante. Troca, ó, troca de membro, muda o sinal, não esqueça disso. Se eu tiver que multiplicar por menos 1, acho que aqui tem um exemplo. Ó, numa situação como essa, por exemplo, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum, tira o mínimo múltiplo comum de todos, tá? Tira o mínimo múltiplo comum, aí o que a gente faz? A gente faz exercício semelhante a esse que faz parte do coisinha nosso, né? Então, ó, tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 5 é igual a 20. Como que a gente faz para resolver na equação? Isso daqui, ó. Pega o denominador, ó, 20 dividido por 2 é quanto? 10, não é? 10 vezes x. 10x, tá aqui, 10x. Menor ou igual. 20 dividido por 2. Ou por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Menos, ó, mesma coisa. 20 dividido por 5, 4. Aí nós vamos ter 4 vezes 2, vai dar menos 4, tá? E aí, menos 4 vai multiplicar com tudo que tá dentro, tudo que tá aqui, ó. Menos 4 e 4 vezes menos 3, tá? Também. 4 vezes menos 3 é quanto? Então, você vai multiplicar tudo isso aqui e resolver, tá? Então, tá aqui exemplo. Pronto, o restante é só exercício. Vou interromper aqui o compartilhamento de tela, vamos falar um pouquinho de função para a gente fechar. Vocês estão tudo caladinhos? Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo, gente? Abriu aí para vocês o slide verde? Sim. Função polinomial do primeiro grau? Então, função polinomial do primeiro grau é o que a gente chama de função afim também. Ela tem que pertencer a essa lei aqui, f de x é igual a vezes x mais b, onde a e b são números reais e a tem que ser diferente de zero, tá? Lembrando, ó, na função primeiro grau, o a é o nosso coeficiente angular, que é o que multiplica com o x, e o b é o nosso coeficiente linear. Então, aqui nesse exemplo aqui a gente fez essa semana, quem é o nosso coeficiente angular? Nesse exemplo de f de x igual a 5x menos 3, é o 5, tá? Não 5x, somente o 5. A incógnita fica. Quem é o nosso coeficiente linear? O menos 3, tá bom? Outra coisa, olhando pelo gráfico aqui, como que eu sei que a função ela é crescente e ela é decrescente? Para ela ser crescente, eu vou olhar o meu a. Se o a for maior que zero, ela é crescente. Se o a for menor que zero, ela é decrescente, tá?
O gráfico da função é representado por 2 pontos, valor x e y, e o zero da função do primeiro grau é a gente encontrar o valor de x, tá? Então, ó, o zero da função do primeiro grau é a gente encontrar o valor de x. Para isso, a gente vai fazer isso aqui. Vou interromper o compartilhamento de tela de novo. Vou abrir aquele materialzinho que eu usei para vocês esses dias. Deixa eu ver aqui, matemática. Aqui. Deixa eu só carregar. Aqui, agora dá para fazer o compartilhamento. Olha só, para encontrar, abriu aí para vocês? Abriu o primeiro C? Sim. Então, ó, para me encontrar o zero, a raiz da função do primeiro grau. Então, eu tenho aqui uma função f de x, né? Eu tenho que igualar ela a zero, tá? Primeira coisa é igualar a zero. Tem duas formas de descobrir. Ou usando a vezes x mais b igual a zero, ou usando x é igual a menos b dividido por a, tá? Então, ó, só para relembrar, tem os dois tipos. Então, na função f de x igual a 2x menos 5, eu vou pegar 2x menos 5 igual a zero. Então, vamos pelo método tradicional. Aí, eu vou isolar x. 2x vai ser igual. 5 está no primeiro, menos 5 está no primeiro membro. Mudo para o segundo membro, fica 5, positivo. Isolo o x, vai ficar x igual a 5 sobre 2. Pela fórmula simplificada, basta fazer isso aqui, ó. Quem é o meu coeficiente angular na função? Não é o 2? O linear, menos 5? Então, se eu jogar na fórmula, vai ficar. Presta atenção só no sinal, ó. Se o menos 5, o meu b ele é menos 5, e a fórmula manda eu colocar menos b dividido por 2, então, ó, vou ter menos, como é menos 5, menos 5 entre parênteses dividido por a, que é 2. Então, a menos com menos é mais, vai ficar 5 sobre 2. Tá aí dos dois jeitos de encontrar o zero, a raiz da função do primeiro grau também, tá? Meninos, a gente tem... Acabou o seu tempo. Fazer chamada. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? A revisão ajudou, não ajudou? Ajudou. Ajudou? Então, vou fazer a chamada, tá? Acho que hoje a gente tem só essa aula de matemática. Hoje é quinta, não é? Hoje eu tô perdida da semana só. Então, essa é a nossa última aula antes da prova, porque amanhã a gente tem geometria. Aí estudem, viu? Não deixem de estudar. Então, vamos lá. Ludmila. Camila. Presente. Jennifer. Presente. Ana Clara. Presente. Raquel. Presente. Eric Gabriel. Presente. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Jackson Emanuel. Presente. Juan. Presente. Yara. Presente.
Então é isso, meninos. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã com geometria, tá? Gustavo Henrique, presente, professora. Ah, sim. E estudem para a prova. Ludmila, está me ouvindo? Não. Vou encerrar aqui então. Não deixem de estudar.